Então, esse processo de canonização, nem sempre ele existiu na igreja. Ele vai surgir ali na Idade Média. Antes disso, as pessoas eram canonizadas por aclamação. Ou seja, a própria tradição da igreja fazia as pessoas se tornarem santas. O que significa? Você não vai conseguir achar um documento de canonização de Santo Agostinho. De nenhum dos santos antes do iluminismo. Não, acho que 1200, alguma coisa assim. Eu acho que é 1200 a primeira canonização, se não me engano. Antes disso você não vai ter. Mas então, porque o processo canônico do jeito que a gente tem é muito moderno, né? Tanto que esse processo ele mudou muito ao longo do tempo. E foi até simplificado, né, ultimamente. Hoje em dia tá muito mais rápido, né? Isso. Mas continua sendo muito mais lento do que a gente teve na Idade Média. Por exemplo, São Francisco de Assis... Já morreu santo, né? Santo súbito, né? Foi quase santo súbito, mas eu acho que o dele foi 2 anos, o processo de canonização de São Francisco de Assis. Tem um santo que eu não lembro quem é, que foi mais rápido que ele. Que inclusive é o mais rápido da história da igreja. Mas hoje não existe mais. Isso aí tem que ter pelo menos 5 anos de morte para poder fazer a abertura do processo. A abertura do processo. E eu posso fazer a abertura do processo para quem eu bem entender? Não. Não é eu nem você que faz o processo de abertura. Quem faz é a cúria diocesana da pessoa onde ela morreu. Então, por exemplo, no caso de Carla Cutts. Carla Cutts, ele... É bom para poder dar uma pincelada na história dele, né? Carla Cutts gostava muito de Assis, de visitar Assis. E ele ficou doente e ele disse que ele queria ser enterrado em Assis. Só que tem um BO. Assis é uma cidade medieval. E Assis é uma cidade pequenininha. Então não dá para enterrar lá. Então existe uma lei que diz que somente cidadãos de Assis podem ser enterrados em Assis. E Carla Cutts não era de lá. Como que ele fez? Carla Cutts era de uma família rica. E como ele gostava muito de Assis, a família dele comprou uma casa lá. Para eles viajarem para Assis e não pagar hotel. Porque eles iam muito. Por conta dessa casa, eles conseguiram enterrar Carla Cutts lá em Assis. Aí, quando foi abrir o processo de canonização, quem abriu foi o bispo da diocese de Assis. É ele que abre o processo. Certo? Então, os fiéis têm que pedir para o bispo diocesano. E aí é um trabalho muito de diplomacia e política eclesial, né? Para você convencer o seu bispo a abrir um processo. Por quê? Porque é caro pra dedéu, irmão. É caro um processo de canonização. Envolve advogado, envolve médico, envolve um calhamaço de papel. Eu ia falar um palavrão aqui. É um processo que acontece em Roma. Então, por exemplo, se você tá aqui no Brasil, você quer abrir um processo de canonização, irmão, você vai ter que viajar pra Roma, velho. Você vai ter que fazer viagens a Roma. É caro, velho. É caro. E não é sozinho. Você tem que ter o apoio da diocese ou da ordem religiosa, enfim, da instituição da igreja que também pode abrir. No caso aí por exemplo, os beneditinos podem abrir aí os casos de canonização de um monge, né? Os redentoristas estão com o processo do padre Vitor? Padre Vitor Almeida, eu acho. Porque é da ordem, né? Eles poderiam fazer mas isso. Lá eles são reitores do santuário, então eles têm condição de poder ir para Roma quantas vezes precisar e tal. Mas é um processo muito, muito caro, não é fácil de fazer, não.